Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando, meu povo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandra, Alice. Vamos chegando por aqui, meu povo. Quarta-feira abençoada pra gente, agora 7 horas e 30 minutos. Vamos começar o nosso dia com um bom bate-papo. Amanda, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Final de ano chegou, o ano voou. Estamos aqui mais uma vez. Muita coisa no mês de dezembro. Todos correm para os cartórios para tentar finalizar suas demandas, encerrar ano fiscal. Alguns vão entrar em férias coletivas. E aí os cartórios não param, a gente aqui do Extra não para. Na verdade, a gente não para nunca, né? Mas esse final de ano é muito corrido, muito corrido. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando, aguardando aqui enquanto o Instagram vai distribuindo a nossa live, o nosso encontro para as pessoas. A Alice está chegando por aqui. Vamos conversar sobre um tema bem prático que pode nos ajudar. A gente vai tentar responder a pergunta aqui de forma conjunta com vocês, com a Alice, sobre como gerir o nosso tempo nos nossos dias, diante de tanta correria, diante de tanta adversidade. Poxa, a gente tem muitos desafios, não é? Então vamos lá, meu povo, vamos chegando. Vamos lá. Deixa eu chamar a professora Alice. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Márcia, bom dia. Bom dia, Alice, Anderson, bom dia, meu irmão. Bom dia, Bom Alice. dia! Você tá me vendo, Alice? Tô vendo. Ah, legal, show de bola, show, show, excelente. Como é que tá aí em Tupã? Como é que tá em Mu- Queiroz? Muito calor, Muito, muito. né? É, esse ano tá demais, 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 demais. Ali o cartório, correria. Então a gente vai falar de tempo, né? Final de ano é muito corrido e é um desafio, né, Davi, administrar o tempo nesse final de ano. Acho que todo mundo resolve, lembra que vai mudar o ano fiscal, precisa resolver as questões tributárias e aí a demanda aumenta. É verdade, Alice. Uma das coisas que eu mais peço a Deus, e aí a gente já conversando sobre o nosso assunto de hoje, uma das coisas que eu mais peço a Deus é sabedoria para gerir o tempo. A gente hoje recebe uma enxurrada de informações, de conhecimento. A gente tem diversas opções de caminhos, né, a seguir, até mesmo profissionais. A gente não sabe, às vezes, quais serão o melhor caminho a ser traçado. Às vezes a gente tem um objetivo, mas tem tanta informação, tem tanta oportunidade, tem tanta coisa que nos é oferecida e a gente não sabe. A gente quer chegar em algum lugar, a gente tem bons objetivos, mas diante de tudo isso, para que a gente consiga seguir a caminhada, a gente precisa então gerir bem o nosso tempo. E é um desafio muito grande. Davi, já falando nisso, você falou, já lembrei, como hoje o papo é mais descontraído, eu já lembrei de algo importante. Você falou que hoje nós temos muitas opções. E o fato da gente ter muitas opções, às vezes faz com que a gente demore para tomar decisões. E essa demora consome muita energia nossa. Nós perdemos muito tempo. Veja, você vai no mercado, antes tinha uma marca de detergente. Hoje tem 50. Você fica lá olhando que marca, não é? Você vai comprar um telefone. Você entra na internet, você vai olhar em 3 sites. Cada site tem 1 milhão de modelo, 1 milhão de configuração. Esse monte de opção que hoje nos é oferecido é bom e é ruim. Porque quanto mais tempo nós demoramos, Davi, para tomar decisões,
mais estamos consumindo nossa energia e demorando para fazer outras coisas. Porque uma coisa que eu aprendi, assim, lendo, vivendo, a gente vai vendo, a gente tem 24 horas. Só que a nossa energia ela é diferente nessas 24 horas. E essa dificuldade que a gente tem, muitas vezes, em decidir, porque temos muitas opções à frente. Então, temos milhares de sites de venda de objetos. Você vai no mercado, um açúcar tem 50 marcas de açúcar. Um é natural, o outro é não sei o quê. Então, essa variedade de opções que nós temos faz com que muitas vezes nós demoremos para tomar decisões. E quanto mais a gente demora para tomar uma decisão, mais a gente fica parado num lugar que às vezes a gente perde muito tempo ali. Então, eu acho que quanto mais rápido nós decidimos também, mais nós vamos avançando. Não que temos que tomar decisões sem pensar, não. Mas existem decisões que você não precisa ficar escolhendo a marca do detergente, sabe? Então, como são muitas opções, a gente demora muito para decidir. Então, eu acho que isso também, Davi, é às vezes na escolha da roupa que você vai usar na semana. Se você não trabalha com uniforme, você fica lá decidindo, que roupa eu vou pôr. Deixa durante a semana. Para o homem é mais fácil. Eu já costumo separar, por exemplo, essa semana eu vou usar essas duas calças e essas três, para ficar fácil. Porque se você deixa para decidir na hora que você vai sair, você fica 10 minutos pensando que roupa escolher, isso consome. Esse pensar, Davi, consome muita energia nossa, cansa. E a hora que você for sentar para fazer algo importante, você já está cansado. Então, eu acho que decidir... Aqui, uma das coisas para a gente gerir bem o nosso tempo é planejamento, sem dúvida, né? Planejamento. Né? O Alice, você tocou numa questão, enquanto a gente vai refletindo aqui sobre esse assunto, e aí já dando boas-vindas aos demais que chegaram e dizendo que é um tema para a gente discutir, porque no cartório, por exemplo, no tabelionato de notas, chegam muitas demandas. Como é que a gente vai administrar a ordem do que vai realizar? E a gente vai conversar mais sobre isso aqui mais adiante. Mas você falou das muitas opções e, às vezes, de um perfeccionismo que toma conta de cada um de nós, que nos paralisa. Conjuntamente. A gente conversou um dia desses, eu me lembro, sobre um livro que a gente leu chamado Faça Alguma Coisa, não é? Porque, às vezes, a gente, para nós que somos cristãos, a gente se sente... a gente quer sempre ouvir a voz de Deus para saber qual o melhor caminho. E esse livro nos mostra, como a Bíblia nos mostra para quem é cristão, que, na verdade, Deus vai se revelando durante a caminhada, né? Abrindo e fechando portas. E muitas vezes a gente deixa de dar o primeiro passo. A gente deixa de dar o primeiro passo e aí a gente não vai descobrindo o desenrolar dessa história, o desenrolar da nossa história, não é? Com essa abertura e fechamento de portas. Iniciativa, né, Davi? Sim. Eu não tenho como deixar de lembrar, Lise, o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, quando ele fala que remia o tempo porque os dias são maus. Então, essa necessidade existe e ela não é de hoje, não é? Da administração do tempo. Por outro lado, você bem falou das 24 horas, a gente se lembra também do que está lá escrito em Eclesiastes 3 por Salomão, o homem mais sábio da história, que experimentou de tudo, de riquezas, de bonança, de prosperidade, de tudo aquilo que humanamente poderia ser desfrutado, usufruído. E ele conclui em um recado especialmente para os mais jovens, o livro de Eclesiastes tem esse tom, dizendo que há tempo para tudo, não é? Há tempo para tudo. Às vezes a gente não encontra esse tempo. Por isso a necessidade do pedido de sabedoria a Deus para que a gente realmente consiga administrá-lo com sabedoria, administrar o tempo com sabedoria. Então, a gente não pode ficar paralisado.
a gente tem que agir. A gente tem vontade de iniciar um projeto, tem vontade de criar uma rede social aqui para falar sobre aquilo que você tem autoridade, tem vontade de estudar sobre tal coisa, planeja, eu sei, é verdade. Mas começa, né, Alice? Começa. Vai adiante sabendo que tem tempo para tudo, sabendo que a gente precisa administrar bem o tempo. Alice, então, planejamento, eu vou colocar aqui... Davi, Pois não. sobre planejamento é tão importante porque se a gente não organiza, a nossa mente ela não trabalha direito. Você chega no ambiente desorganizado, você não fica perdido? Sim. Assim como se você começa a sua segunda sem planejar, por mais que você fale assim, eu não consigo seguir uma agenda, mas anota no papel. Eu comprei vários bloquinhos, assim, checklist, deixo lá nas mesas do cartório, porque eu falo assim, antes de começar a trabalhar, senta e anota quais são as coisas mais importantes do dia. Sabe por quê, Davi? Cartório, nós somos demandados o tempo inteiro. Toda hora eu preciso parar o que eu estou fazendo, Davi, para atender balcão, atender telefone. Entra uma demanda que atravessa a outra. Se você não organizar o que é o mais importante, a chance de você não concluir nada disso é muito grande. Sim. Então, eu sempre falo para as meninas que trabalham comigo, eu falo, antes de começar o dia, já deixa anotado o que é mais importante que você vai fazer. Ah, hoje vamos fazer tais comunicações. São comunicações que têm muitas informações. Antes de começar a enviar as informações, faça um resumo de cada ato para você ir ticando conforme... Porque a gente para atender o balcão. A hora que você senta, você não sabe mais de onde você estava. Sim. Fala, o que eu tô fazendo? Aonde eu parei? E aí a chance de você esquecer uma comunicação é muito grande. Então, eu sempre oriento no cartório, deixa anotado as obrigações da semana e do dia, para que a gente não se perca e não aconteça de perder de fazer algo que é importante. Porque Sim. nós vamos ser interrompidos várias vezes no dia. Nós somos interrompidos. E esse é um grande desafio, né, Davi? Sim. Então, realmente, eleger prioridades, anotar tudo que se tem a fazer, quer seja manualmente, quer seja no computador, na sua agenda, nos aplicativos, Todoit. Tem vários aplicativos que nos ajudam nesse gerenciamento de tarefas. Mas as tarefas são tantas que dentro da nossa anotação a gente se perde naquilo que tem que se fazer. Aí eu costumo fazer o seguinte, Alice, eu uso uma ordenzinha de prioridade e na hora, quando eu começo a executar, quando eu sento para executar, e essa listinha de atividades eu vou sempre passando a limpo em um caderno tá aqui na minha mochila, em um caderno, e eu vou colocando 1, 2, 3, 4, e vou alterando essa numeração. Às vezes altera a numeração. Por quê? Porque eu estou ali diante da tela do computador e um cliente ligou aquilo que era urgente, aí chegou uma demanda agora urgentíssima. Aí eu altero a numeração, aí risco tudo de novo, passo tudo a limpo, mas para não perder a informação. Às vezes, por causa disso, alguma coisa fica para trás. Aí a gente passa a limpo de novo e recomeça. É uma administração de demandas, de gestão do tempo e de eleição de prioridades a todo instante, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, a gente precisa recalcular a rota, várias vezes ao dia. No tabelionato, especialmente no registro civil, nos cartórios em geral, comunicações, tarefas administrativas, alguns cartórios têm um setor administrativo ou tem uma pessoa que fica mais designada para tal demanda. Mas pensemos no tabelionato, Alice, que cada ato a ser lavrado, no registro de imóveis, nas outras serventias também, tem um tempo a ser dedicado, um tempo estimado para a dedicação. A gente, no tabelionato, faz muito contato com o cliente. Então, às vezes, a gente precisa estar extremamente concentrado, mas atendendo o telefone, vendo o WhatsApp, correndo para o e-mail. A prioridade da prioridade, né, Esté? É isso mesmo. E aí a gente fica naquela. Existem algumas coisas que me parecem que são bem mais urgentes. Por exemplo, um cliente chegou no tabelionato de notas e ele quer um orçamento.
eu instruo o time e a gente tem que parar tudo e enviar um orçamento. Por quê? Porque ele está ansioso por aquilo, porque a gente precisa desse cliente, ele quer uma resposta, a sociedade exige uma resposta rápida. Então, em uma dinâmica aí de produtividade para a gente conseguir resultado, me parece que orçamento, a informação que o cliente quer, essas coisas têm que ser, assim, elas são sempre urgentes. Então, esse senso de urgência tem que estar ligado aí na gente. Eu vou anotar aqui, senso de urgência. Pois não, Alice? Não, e é importante também, muitas vezes, falar não, né? Essa semana eu estava com uma demanda, era uma compra e venda, com vários vendedores, o comprador, e tinha advogada do lado do vendedor e do comprador, porque o imóvel estava com algumas pendências. E aí, Davi, me ligava o comprador, o vendedor, a advogada do comprador, a advogada do vendedor, a contadora. Me ligou tanta gente, eu falei, ou eu trabalho, ou eu fico o dia inteiro atendendo. Não atende ninguém, mandei mensagem para um dos advogados, falei, olha, vou falar com um de vocês, porque se eu for atender, concentra as informações de um só, para eu marcar um horário, a gente conversa, tira todas as dúvidas, porque se eu ficar, e era atendimento assim, eu quero saber como que eu faço a notaria. Falei, olha, eu vou, sabe, assim, se você ficar atendendo todo mundo toda hora também, não é que a gente não quer atender, mas veja, em uma escritura eu estava atendendo vendedor, era 6 vendedores, todo mundo me ligando, querendo falar. Eu falei, gente, se já tem uma advogada de cada lado, vamos nos concentrar. Então, eu falo com essa, porque senão a gente fica consumindo muito tempo, Davi, com coisas que a gente pode organizar melhor. Então, saber falar não muitas vezes não é que nós somos ruins, é porque senão a gente não consegue fazer o serviço do próprio cliente. O tanto que somos interrompidos, muitas vezes, atrapalha a produção. Então, muitas vezes falar, olha, agora nesse momento eu não posso fazer isso, essa escritura vai ficar para tal data, para essa. Eu acho assim, eu tenho tido esse desafio de às vezes ser sincero e falar, olha, eu não consigo fazer nesse tempo. Porque senão a gente acaba se sobrecarregando de uma forma que nós também não conseguimos depois entregar aquilo que a gente prometeu. É verdade, Alice. Então chegar assim, muitas vezes, falar, olha, eu não posso atender. Então eu falei para o advogado, falei, olha, tem 6 de vocês entrando em contato comigo num dia. O tempo que eu paro atendendo os 6, eu não faço o serviço de ninguém. Então vamos concentrar nos advogados. Aí antes de assinar, porque foi algo que demorou, um procedimento que demorou um pouco para eles organizar a documentação, vão organizando antes, aí, o que tiver de dúvida, a gente vai rever, mas se eu ficar todo dia atendendo todo mundo, não vai andar o serviço de ninguém. Então, saber falar não, muitas vezes, é para o bem do próprio cliente, é para o bem do próprio serviço. Porque a nossa energia também é limitada, Davi. É verdade. Então, nós temos aqui, 24 horas. Não. É isso mesmo. Nós temos 24 horas no dia. E você bem disse, olha, é tempo para todas as coisas. Mas não é tempo para tudo. É para todas as coisas que estão no nosso propósito. Sim. Então, nós precisamos eleger realmente quais são as prioridades, porque hoje nós temos muitas demandas que vão atravessando a nossa agenda e tirando o nosso foco. Então, veja, algo que eu acho muito importante também, a gente trabalha muito com a cabeça. E a cabeça, a gente vê aí na ciência que o cérebro consome uma energia muito grande. Então, Davi, eu tenho 24 horas no meu dia. Será que se eu estabelecer compromissos importantes nas 24 horas, eu vou dar conta? Será que eu vou fazer bem feito, né, Alice? Então, outra coisa importante é saber a minha energia. Porque a minha energia durante o dia... Davi, a gente é igual um celular. A nossa energia começa alta, mas ela vai abaixando no decorrer do dia. Então, eu preciso me conhecer para saber em que momento a minha energia está mais alta, para eu dedicar esse tempo para aquilo que é mais importante. E nesse momento, eu evitar interrupções. Então, quando eu tenho algo muito importante para fazer, eu faço da minha casa de manhã e eu evito interrupções para eu focar, porque eu sei que quando eu estou no cartório, eu sou interrompida a todo momento. E isso eu digo às meninas que trabalham comigo, eu digo, só um instantinho, eu estou aqui no hiperfoco, tá?
Aí eu destino. Tem umas técnicas de gestão de tempo, Alice, que tipo assim, ele diz, fraciona teu tempo em atividades de 25, 30 minutos e tenta nesses 25 minutos, 20, 30 minutos, conseguir executar aquilo a que você se propôs. Então, por exemplo, às vezes é uma subscrição de um ato que eu preciso soltar, e aí eu estimo, não, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso em 20 minutos. E aí eu já está na minha ordenzinha de tarefas, e aí eu estimo os 20 minutos, vou fazer. A gente, ó, tô aqui no hiperfoco. Aí, pá, pego aquilo e resolvo, porque aí eu dou por realizado mais um item da lista de tarefas, né? Mas muito importante você falou, Alice, porque ontem, saindo do cartório, saí um pouco tarde, a gente até se falou por WhatsApp assim que eu saí, e eu estava com um caso aqui, eu estava resolvendo um caso e matutando aqui uma forma de resolução. Eu não conseguia pensar, Alice. Eu não conseguia pensar. Liguei para uma colega, aí eu disse, fulana, me ajuda a pensar juntos, que eu estou tão cansado que eu não estou conseguindo pensar. E pronto, em 3 minutos a gente resolveu. E eu ia falar muitas vezes, isso. sabe, quando eu estou assim, ou quando eu já cheguei, já trabalhei muito, eu começo a ver, eu gosto de ficar em casa, muitas vezes, com o computador, organizando as coisas aqui do nosso projeto, trabalhando para as coisas do cartório. E às vezes, para ficar uma coisa mais descontraída, eu coloco uma música no YouTube e, enfim, fico levando aquela atividade. Mas aí eu percebo, começo a perceber, Alice, quando é tarde da noite, que às vezes eu fico até tardão da noite, eu começo a ficar lento. Mas eu fico com aquela ansiedade de resolver aquele item, e aí eu fico persistindo e fico ali na tela do computador persistindo para tentar resolver. Mas aí sabe o que acontece, Alice? Já experimentei isso várias vezes. Quando eu paro, não. Vou parar e vou dormir. Quando eu paro, no outro dia eu acordo, me levanto e resolvo no estalar de dedos. Davi, e o descanso, ele é reparação, né? Descanso é reparação. Igual eu falei, a gente é igual um celular. Você consome energia, sua bateria vai baixando. Para você recarregar a energia do seu celular mais rápido, o que você tem que fazer com ele? Tem que deixar ele o quê? Quietinho. Você não pode mexer no celular. Porque se você ficar mexendo, ele carrega. A bateria ele não carrega. Então, nós somos assim também. Então, para a gente recarregar energia ao longo do dia, muitas vezes nós temos que estabelecer aquelas pequenas pausas. Por quê? Então, eu trabalhei em hiperfoco por 3 horas para terminar uma demanda importante. Faça pausas a cada 50 minutos. Não é pausa de mais 30 minutos, mas assim, 10 minutos, 15 minutos. Mas é parada, Vi. Bebe uma água, come alguma coisa e realmente parar. Porque se você fica também mexendo no celular, você está consumindo energia. Aquilo que a gente vê, fica olhando, passando coisas no Instagram, muitas vezes aquilo lá também está consumindo sua energia e você acha que está descansando e não está. Então, descansar é reparar. Quando a gente está muito cansado, Davi, a gente não consegue muitas vezes pensar nas soluções que nós conhecemos, mas nós não conseguimos atingir. Você não consegue acessar. Quando você está muito cansado, a sua chance de errar é muito maior. Quando você está cansado, a sua chance de você perder a paciência com alguém, de você brigar com alguém, é muito maior. Então, assim, essas pausas que a gente precisa fazer ao longo do dia. Tem um livro que uma vez eu li, um capítulo, que fala assim, como ganhar 1 hora do seu dia. Eu falei, nossa, eu preciso ganhar 1 hora do meu dia, porque eu tenho muita coisa para fazer, vou lá ver. E o que o autor falava, Davi? Ele ensinava a fazer pausas de descanso. Ele falou, porque você fez um trabalho que demandou energia, você quer fazer outra coisa que demanda energia, você precisa fazer uma pausa, descansar 15 minutos, mas descansar realmente, não ficar mexendo em nada. É igual o celular, desliga e deixa ele carregar na tomada 15 minutos, depois você volta, porque aí a energia subiu. Então, essas pequenas pausas, então você está lá no cartório trabalhando, faça pausas para você parar, ouve uma música, fecha o olho, faz uma respiração, parece bobeira, mas não, você está recarregando a sua energia para a próxima demanda. Porque eu já percebi que eu tenho chegado no final do dia, Davi, sem energia nenhuma.
Então, por exemplo, se eu preciso dar aula à noite, o que eu tento fazer? Eu tento chegar 1 hora mais cedo, não é para revisar o conteúdo, é para eu deitar, descansar uns 20, 40 minutos, porque senão a minha energia... Senão você não consegue raciocinar. Verdade. Você olha o seu material que você elaborou, você não consegue estabelecer uma linha de raciocínio. Então, o descanso é importante até para você conseguir raciocinar bem. Para você conseguir... Quantas vezes, Davi, eu tinha... Igual você falou, eu tinha que resolver o problema de um cliente e eu não conseguia. Depois, às vezes, eu acordava no meio da noite para ir no banheiro beber uma água. Nossa, tem aquela opção. Exato. Ali acontece demais. Então, assim, e descansar, você vê que é um mandamento, né? Sim. Se fosse fácil, Deus não teria falado, olha, você tem que tirar um dia de descanso. Verdade. Então, Deus já colocou como... E o próprio Deus, Davi, ele nos ensina a desfrutar de cada dia de uma porção. Verdade. Então, quando ele criou o mundo, ele que é todo poderoso, ele poderia ter feito tudo num dia só. Sim. Mas ele já nos ensinou desde a criação que cada dia a gente faz uma porção e desfruta. Então, Deus fez o dia é bom, ele desfrutou daquele dia que ele criou. Sim. Ele fez no outro dia, separou a terra do mar, ele desfrutou. Isso para nos ensinar que, às vezes, Davi, a gente quer fazer tudo num dia só. A gente quer cumprir a obrigação da semana, em um dia, de um mês, em uma semana. Por isso, e aí você quer lutar a necessidade de passar a realidade da agenda, essas coisas para o cliente, né? Para o nosso cliente, para o nosso Exatamente. Então, aprender que o que eu consegui concluir no dia de hoje é bom. Desfruta daquilo que você fez. Porque senão a gente fica com aquela sensação que fez, Davi não fez, você não desfruta. Se você não anota, você fala, nossa, não fiz nada hoje. E você fez muita coisa. Sim. Acontece que você sempre fica olhando aquilo que ainda falta fazer. Então, por isso a organização ela é importante. Porque hoje eu me comprometi a fazer 4 atos que eram muito importantes. E eu cumpri os 4 atos. Ah, mas ficou faltando outros. Tá, mas isso não era o mais importante do dia. Então, eu vou desfrutar daquilo que eu fiz hoje. Foi bom. Agora, o que não deu vai ficar para o outro dia, que é outra porção. Então, cada dia tem a sua porção. Então, quando a gente pega para ler um livro, você não lê o livro inteiro em um dia. Você desfruta cada dia de uma porção desse livro. Verdade. Então, a gente precisa aprender a desfrutar. O que eu fiz hoje de bom, desfrute disso. Então, não queira fazer em um dia o que é a obrigação de uma semana, de um mês. Tem serviço, Davi, tem escrituras que às vezes você quer concluir em um dia, 2 dias. Não dá. Quer dizer, não dá. Então, a gente tem que enfrentar a realidade. E eu recebi esses dias, até depois eu quero comentar com você, uma escritura diferente, que eu nunca tinha lavrado, até depois a gente vai trocar uma ideia. E muito de valor expressivo. Eu falei, e o cliente já manda num dia, fala, posso assinar amanhã? Eu falei, olha, não dá. Porque a responsabilidade é tão grande no ato, que é um ato que vai gerar uma obrigação por tanto tempo na vida de vocês. Então tem que ter segurança. Eu não posso fazer dessa forma. Então eu preciso fazer, eu preciso conferir. Vocês precisam conferir, a gente precisa discutir. O valor é expressivo. Então, assim, a gente aprender a falar não para o próprio cliente, para o bem dele. Sim. Porque muitas vezes ele acha que a escritura é um formulário que você preenche. Não é um formulário. É um contrato que vai demandar obrigações para ambas as partes. Existem contratos quando tem um financiamento, uma alienação, que às vezes vai perdurar por 5 anos, 10 anos. Então, como que eu vou fazer em 2 dias, 3 dias, algo que eu vou estar te comprometendo em obrigações por 3, 10, 5 anos? Sim. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a ter essa ousadia, essa autoridade, muitas vezes falar para o cliente, olha, é para o seu bem. Porque a gente precisa fazer isso por partes. Às vezes, num dia, eu vou me preocupar com uma parte daquela escritura e revisar. Outro dia, eu vou me preocupar com outra parte e revisar. Vou conferir a documentação. Vou mandar para os advogados conferirem. Nós vamos discutir. Vamos mandar para o município fazer ITBI. Então, veja, é que hoje nós estamos num mundo em que tudo é muito rápido, né? Então, como tudo acontece muito rápido, nós somos demandados e pressionados muito. Então, aquilo que dá para fazer na hora, nós fazemos na hora, mas aquilo que não dá, às vezes, para o bem do próprio cliente, nós precisamos falar, olha, aguarda. Sim. Aguarda, porque é para o serviço realmente sair bem feito, sair com segurança, isento, assim, de erros. Sim. O Alice, eu estou tendo até a ideia aqui da gente depois continuar esse papo
trazendo outros detalhes, linkando com alguns atos, sabe? Com os atos notariais, sabe? Como gerir o nosso tempo em cada demandazinha dessa especificamente. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode delegar em um ato, pedir ajuda Tá vendo? de um estagiário, de um auxiliar, o que não? A gente poderia fazer uma série de encontros em que a gente vai detalhar como é que a gente pode gerir o tempo. E, óbvio, isso é uma Davi, construção conjunta, né? vou falar só sobre esse último ponto rapidinho, que eu acho muito importante, que é delegar. Você falou, gente, como isso é importante. Sim. E é uma coisa que eu tenho treinado, que é delegar. Porque a gente tem a tendência de querer fazer tudo, né? Ah, porque eu faço bem, o outro vai. Não, é delegar. Inclusive, acho que semana passada ou retrasada, lá no cartório, a gente precisava ligar em um outro cartório para resolver uma situação de uma certidão. Aí, eu falei para minha funcionária, falei, olha, me lembra amanhã que eu vou ligar lá. Aí eu vim para casa, da noite me deu essa falei assim, mas por que você vai ligar? Você vai perder 15, 20 minutos, manda, ensina elas a ligarem, né? Aí no dia seguinte falou, eu não vou ligar não, você vai ligar lá, você vai falar assim, 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 assim. E aí eu dei para ela. Ela ligou, ficou 15 minutos no telefone, porque demorou para resolver tudo, mas resolveu. Foi 15 minutos, Davi, que eu não perdi. Ela resolveu para mim. Foi do jeito dela, mas eu instruí e ela também está aprendendo. Então, muitas vezes a gente não delega, porque a gente acha que a gente faz melhor, que o outro não vai fazer. Deixa o outro aprender, deixa o outro também desenvolver essa habilidade. Às vezes vai ser necessário um tempo de investimento, não é? Mas dá retorno. Né? Dá retorno. Para você poder se dedicar àquilo que realmente depende de você. Exatamente. Está aqui a Larissa, que trabalha comigo, entrou aqui agora há pouco. E ela é prova disso. Tá super desenrolada, lavrando e fazendo tudo. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, Alice, topa a gente seguir nessa série aí, conversando mais sobre esse assunto? Bora. Eu acho que a gente cresce juntos, né? É bom essa troca de experiência para a gente até levar isso para os nossos alunos lá nas plataformas dos outros cursos e fazer um filtro aí do que a gente vai levar para lá também. Gente, obrigado por esse tempo aqui. Alice, brigadíssimo. Obrigada eu. Nos desafios dessa semana e da semana que vem, que ainda serão muitos. O Extra não para. Cheiro grande. Estejamos juntos. Alice, vamos falar daqui a pouco sobre o caso lá? Vamos. Beleza, gente. Um abraço. Deus abençoe. Um dia abençoado para a gente. Tchau, tchau.